Se você pesquisou propriedades coligativas ou algo relacionado e encontrou este vídeo, você está no lugar certo. Eu sou o professor Rafael Isidoro e este é o Química para Vestibular. Professor, o que é que eu vou aprender nesta aula? Nesta aula falaremos sobre tonoscopia ou tonometria, falaremos sobre crioscopia ou criometria, falaremos sobre ebulioscopia ou ebuliometria, falaremos também sobre a osmose reversa, a pressão osmótica e eu vou mostrar para vocês qual é a influência da quantidade de soluto em soluções. Na descrição deste vídeo você vai encontrar um link com uma lista de exercícios para poder praticar depois que assistir a aula. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para a aula! Tonoscopia ou tonometria. Professor, o que é tonoscopia? O que é tonometria? Pessoal, tonoscopia ou tonometria se refere à diminuição da pressão de vapor perante a adição de um soluto não volátil, tal que, quanto maior for a concentração da sua solução, menor será a pressão de vapor. Professor, já tô perdido. Vai ficar fácil com a ilustração. Acompanhe aqui comigo. Nós temos um solvente puro em ebulição. Imagine a água, é sempre mais fácil entender quando a gente pensa na água, tá legal? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um soluto não volátil a esse sistema. Sal, açúcar, não importa. Algum composto que dissocie ou que seja solubilizado pela água ali, tá legal? Então eu adicionei ali, por exemplo, o sal ou o açúcar. Aí o que vai acontecer? Eu tenho que pensar que quando eu adiciono um soluto não volátil em um meio aquoso, o que esse soluto faz? Ele interage com as moléculas do solvente, ou seja, ele começa a segurar ali as moléculas de água. Isso dificulta a transformação líquido-gás. A água passa a ter mais dificuldade em se converter do líquido para o gasoso. Portanto, quando você adiciona um soluto não volátil qualquer a um solvente, ele segura as moléculas do solvente e a pressão de vapor diminui. Agora ficou fácil, não é verdade? Graficamente, isto pode ser representado da seguinte maneira. Temos aqui, ó, pressão de vapor versus temperatura. A curva rosinha representa a água, ok? Então solvente puro. Aí olha só o que aconteceu. Eu coloquei o sal na água, passei a ter uma solução de cloreto de sódio. Notem que a curva está mais abaixo. Olha só. Por que essa curva está mais abaixo, professor? Porque você adicionou o soluto não volátil, ele está segurando as moléculas de água, dificultando a transformação líquido-gás. E olha lá a pressão de vapor, ó. Antes ela era 400 milímetros de mercúrio. Passou a ser 200 milímetros de mercúrio em uma mesma temperatura. Tomem cuidado, hein? Para você fazer essa análise, a temperatura tem de ser constante. Se você mexer na temperatura, é claro, você altera a pressão de vapor. Conseguiu entender? Ebulioscopia ou ebuliometria. Professor, o que seria ebulioscopia ou ebuliometria? Trata-se de aumento do ponto de ebulição perante a adição de um soluto não volátil, tal que quanto maior for a concentração da solução, maior será a temperatura de ebulição. Lembrando que temperatura de ebulição, ela acontece quando a pressão de vapor se iguala à pressão ambiente. Se você não viu a primeira parte dessa aula, eu recomendo que você veja, porque a pressão de vapor, ela é fundamental para entender todos os tópicos dessa aula, tá bom? Então vamos lá, vou explicar. Eu tenho aqui o solvente puro em ebulição. Vamos imaginar a água novamente. Então atingiu lá os seus 100 graus, a 1 atm, está em ebulição. Beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um soluto não volátil lá. Pode ser o sal de cozinha, pode ser açúcar, não importa. Aí a gente viu no slide anterior que acontece o quê? O soluto começa a interagir com as moléculas do solvente. Beleza. Só que agora eu não vou manter a temperatura constante. Eu vou deixar a temperatura fluir. Naturalmente, esse sistema começa a absorver mais energia daquela que está sendo fornecida a ele. E aí o que acontece? Ele consegue entrar em ebulição novamente, só que em uma temperatura maior, já que ele absorveu mais energia. Então, atenção! Se você comparasse aqui a temperatura de ebulição da água pura com a temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio, por exemplo, ou seja, água com sal, a temperatura da solução, a temperatura de ebulição da solução seria maior que a temperatura de ebulição do solvente puro, porque o soluto está segurando as moléculas do solvente. Então ele vai absorver mais energia para ficar mais agitado e permitir que as moléculas do solvente se desprendam, ocorrendo então a conversão líquido-gás. Conseguiu entender? Eu vou mostrar através de um gráfico para vocês como é que isso pode ser representado. Então aqui está o nosso gráfico. Galera, tomem cuidado, esses gráficos
gráficos geram muita confusão. Vocês viram que no gráfico anterior, na tonoscopia, o que a gente fez? A gente manteve a temperatura constante. E aí ocorria a diminuição da pressão de vapor. E aqui? Aqui nós vamos manter a pressão de vapor constante. Olha lá, ó, a pressão de vapor é constante aqui. E aí eu posso analisar então a temperatura. Notem, a curva rosinha é a curva da água, a curva azulzinha é a curva da solução, a água com cloreto de sódio. Notem que, mantendo a temperatura, mantendo a pressão de vapor constante aqui, olha só, nós podemos analisar o eixo da temperatura, né? Ó. Então veja que antes era 100 graus com a água pura, ela passou a ser 106 graus na solução, aumento do ponto de ebulição perante a adição de um soluto não volátil. Muito tranquilo, né? Só tomem cuidado com os gráficos. Na tonoscopia, mantenha a temperatura constante, aí você pode analisar a pressão de vapor. Na ebulioscopia, mantenha a pressão de vapor constante e aí você pode analisar a temperatura. Fechou? Crioscopia ou criometria. Qual é a definição aqui? Pessoal, crioscopia ou criometria se refere a diminuição do ponto de congelamento através da adição, perante a adição, de um soluto não volátil. Então agora, ao invés de imaginar um solvente vaporizando, nós vamos imaginar um solvente líquido congelando, indo do líquido para o sólido. Mais uma vez, eu peço que vocês imaginem que é a água, pois é mais fácil de entender. Então eu vou lá congelar a água, beleza. Água pura, tem lá o solvente puro sendo congelado, e o que acontece quando eu vou do líquido para o sólido? Eu perco energia. É um processo exotérmico, libera energia para poder ser convertido de líquido para sólido, beleza. Só que eu vou fazer o que aqui? Eu vou adicionar um soluto qualquer, pode ser açúcar, pode ser sal. O que vai acontecer? Esse soluto interage novamente com as moléculas do solvente e aí ele dificulta a conversão do líquido para o sólido. Para que essa transformação continue a acontecer, o sistema vai precisar liberar mais energia. E quando ele libera mais energia, a temperatura diminui. Ora, é só você pensar, se ele absorve mais energia, a temperatura aumenta. Se ele libera ainda mais energia, a temperatura diminui. Ou seja, para congelar uma solução, eu preciso de uma temperatura menor comparada ao congelamento do solvente puro desta solução. E aqui, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com uma palavrinha, a palavrinha fusão. Professor, mas espera lá, fusão é do sólido para o líquido, você está explicando do líquido para o sólido. Pois é, galera, temperatura de solidificação e temperatura de fusão elas são as mesmas, concordam comigo? Por exemplo, a água congela a 0 graus e ela também funde a 0 graus. 0 graus é o ponto de equilíbrio e é aí que os exercícios, é aí que os vestibulares passam a rasteira no candidato. Quando falar em fusão, você já tem que pensar em solidificação em termos de temperatura. O que muda é o sentido e a questão de absorver ou liberar energia. Então, por exemplo, se eu estivesse falando da solidificação de uma solução aqui de água e sal, o congelamento ocorreria a 1 atm lá em uma temperatura menor que 0 graus. E a fusão? Aí, beleza, vamos pensar que eu congelei. Eu tenho lá o cubinho de gelo e nesse cubinho eu tenho água e sal, ok? Ele está em uma temperatura menor que 0 graus, tá bom? Eu vou tirar ele do congelador. Qual seria o seu ponto de fusão? É uma temperatura também menor que 0 graus. É a mesma temperatura na qual ele congelou. Então, por exemplo, por que naqueles países que juntam muita neve, eles jogam sal na neve? Ora, se a gente jogar sal na neve, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o ponto de congelamento, mas ao mesmo tempo eu vou diminuir o ponto de fusão, ou seja, a neve, que é água sólida, vai se converter em água líquida em uma temperatura menor. É mais fácil fundir uma solução do que fundir um solvente puro, porque eu preciso ali de uma temperatura menor, tá legal? Tomem cuidado com este conceito. Influência da quantidade de soluto. Pessoal, presta bastante atenção. Para a gente analisar a tonoscopia, a ebulioscopia ou a criometria, eu não tenho que me preocupar com forças intermoleculares. Então não importa a natureza do soluto para você poder determinar qual solução tem o maior ou menor ponto de congelamento, de ebulição ou pressão de vapor. O que importa aqui, prestem atenção, é a quantidade de soluto que eu tenho nesta solução. Então olha só,
nós vamos comparar aqui as grandezas compreendidas entre duas soluções. Solução A, cloreto de sódio, solução B, fluoreto de potássio, tá legal? Bom, nós vamos sempre partir de uma mesma concentração, beleza? Para poder entender legalzinho. Então, primeiro passo, escrever a equação de dissociação. O que acontece com o NaCl? Libera Na+, e libera Cl-. E o KF libera K+, e F-. Notem, a cada 1 mol do soluto, do reagente, para ambas as soluções, eu tenho 2 mol de produto. 1 mol do Na+, 1 mol do Cl-, 1 mol de K+, 1 mol de F-. Então, partindo de uma mesma concentração para essas soluções, a quantidade de solutos será a mesma em ambos os casos. Professor, se a quantidade de soluto é a mesma, o volume é o mesmo, então a concentração é a mesma, eu posso dizer o seguinte, né? Pressão de vapor em ambas as soluções é a mesma. Ponto de ebulição de ambas as soluções é a mesma. Ponto de congelamento de ambas as soluções também é o mesmo, porque a concentração que eu tenho dos íons no total, na solução A e B, é igual. Agora, e se for diferente? Concentre-se. Neste caso, eu tenho uma solução contendo sacarose e uma outra solução contendo hidróxido de cálcio. Vamos escrever as equações. Sacarose não dissocia, né, pessoal? Ela simplesmente se converte de sólido para aquoso. Já o hidróxido de cálcio, que é uma base forte, vai dissociar, liberando cálcio 2+, e 2 hidroxilas, 2OH-. Então, olha a quantidade que eu tenho no produto. É diferente. Partindo de uma mesma concentração, porque se a concentração fosse diferente, galera, você ia seguir lá a proporção estequiométrica e ver o quanto tem no produto do mesmo jeito. Aqui a concentração é a mesma, então eu só vou considerar a quantidade que eu tenho no produto, tudo bem? Beleza? Então olha só, eu tenho mais íons na solução B, eu tenho mais soluto na solução B. Na verdade não importa se vai ser íon ou não, a questão é ser soluto, beleza? Lembrando que soluto é aquilo que está dissolvido no solvente, não necessariamente ele tem que ter carga elétrica, tá bom? Então vamos fazer a análise. Olha só, galera. A solução B, ela é mais concentrada que a solução A, tudo bem? Conseguiu entender isso? Então vamos lá. Pressão de vapor. Quanto maior a concentração da solução, menor a pressão de vapor. Então a solução B tem menor pressão de vapor que a solução A, beleza? Segundo item a ser comparado, ponto de ebulição. Atenção, quanto maior a concentração de uma solução, maior é o ponto de ebulição. Portanto, a solução B tem ponto de ebulição maior que a solução A. Cuidado com o terceiro, ponto de congelamento. Quanto maior a concentração, menor é o ponto de congelamento. Portanto, a solução B congela a uma temperatura menor comparado com a solução A. Beleza? O segredo é entender as 3 primeiras partes e então comparar com a quantidade de soluto que você tem ali. Tranquilo? Então tá bom. Osmose. Professor, o que é osmose? Osmose é a passagem de solvente, de moléculas do solvente, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que com certeza você já viu acontecer na sua vida, beleza? Então você tem ali uma saladinha de alface, não importa se você gosta ou não do alface, beleza? Então você pegou lá a folhinha de alface, ela tá bonitona, verdinha, e aí vamos temperar a salada, vamos fazer uma salada de alface, vamos temperar ele. Eu vou colocar ali sal. Opa, o que acontece com o tempo? Mesmo não gostando do alface, você sabe, a folha de alface murcha. Por quê? Isso acontece porque as moléculas de água existentes nas células ali, existentes na folhinha de alface, elas são atraídas pelo cloreto de sódio, onde eu teria uma solução mais concentrada, ok? E aí o que acontece com o volume? Se você tira moléculas, ele diminui. O alface murcha, beleza? Então vamos lá, vamos para a química aqui do processo. Nós temos aqui, ó, um solvente de um lado, eu tenho aqui a solução do outro lado e uma camada semipermeável, que permite a passagem apenas de moléculas do solvente, tá legal? Então, com o tempo, aquele que é mais concentrado, por possuir soluto, atrai as moléculas do solvente da outra solução, tá legal? E aí, com o passar do tempo, o que acontece comparando os volumes? Ora, aquela que perdeu moléculas tem o volume reduzido, aquela que ganhou moléculas tem o volume aumentado. Aqui seria, ó, a folhinha de alface, ok? Ela murchou, tá legal?
Pessoal, tome muito cuidado com essa parte aqui, ó, porque os exercícios começam a trabalhar com a concentração da solução, beleza? Ele pergunta, o que acontece com a primeira solução? O que acontece com a segunda solução? Lembrem-se que a concentração é inversamente proporcional ao volume. Então, se você diminui o volume, a concentração aumenta. Se você aumenta o volume, a concentração diminui. Conseguiu entender isso? Comparativo entre duas soluções. Pessoal, nós temos aqui do lado esquerdo uma solução menos concentrada e do lado direito uma solução mais concentrada. Então é possível comparar uma solução com a outra utilizando uma termologia. Ela diz o seguinte, a solução hipotônica, ela é a menos concentrada e a hipertônica é a mais concentrada. Isso quando você compara duas soluções. Então eu posso dizer que a solução da esquerda é hipotônica em relação à solução da direita. A solução da direita é hipertônica em relação à solução da esquerda. Professor, e se as concentrações forem as mesmas? Então a gente utiliza o termo isotônico. São soluções isotônicas quando a concentração é igual. Beleza? Outra coisa que é importante. Na osmose, a passagem é sempre da solução hipotônica para a hipertônica, ou seja, do menos concentrado para o mais concentrado. Se as soluções forem isotônicas, não ocorre osmose, porque eu não tenho meio mais concentrado para atrair as moléculas do solvente. Fechou? Pressão osmótica. Professor, o que é pressão osmótica? Nós representamos a pressão osmótica com a letrinha π, beleza? Então, π na química quer dizer pressão osmótica. E se necessário fazer algum cálculo, você pode utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, mas ali você coloca πV igual a nRT, tá bom? O que é pressão osmótica? Pressão osmótica é a pressão que eu poderia exercer a um sistema de modo a impedir a osmose de acontecer. Vou ilustrar. Aqui nós temos a osmose acontecendo. Então estão lá a solução hipertônica, a solução hipotônica, a osmose está acontecendo ali numa boa. Se eu aplicar uma pressão na solução hipertônica, eu impeço a osmose de acontecer. Eu não vou ter mais espaço ali para as moléculas poderem atravessar a membrana semipermeável. E vou além. Se você ultrapassar a pressão osmótica, se você aplicar uma pressão ainda maior do que a pressão osmótica, nós temos então a osmose reversa. E aí, neste caso, nós temos a passagem de moléculas do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, da hiper para a hipotônica. E é através da pressão osmótica, pessoal, através da osmose reversa, que a gente consegue retirar água potável da água do mar, porque a água do mar, ela é super concentrada, e a água potável, ela é bem menos concentrada. A gente não consegue beber água do mar de tanto sal que tem ali. Porém, se aplicarmos ali uma pressão, pessoal, isso a gente não faz em casa, tá legal? É necessário todo um equipamento, né, fornecido pelos engenheiros químicos, é um processo muito caro, não é fácil fazer isso, mas é possível, ok? Aqui a gente está entendendo só a teoria. Então, através da osmose reversa, eu consigo retirar H2O da solução água do mar, beleza? Adição de soluto não volátil e pressão osmótica. Prestem bastante atenção. Galera, suponha que você tem lá um sisteminha, a solução hipotônica, a solução hipertônica, e aí você aplicou a pressão osmótica e então você conseguiu impedir a osmose de acontecer. Tá joia? Mas professor, e se eu adicionasse um soluto não volátil a essa solução hipertônica? Ou seja, e se eu concentrasse ela ainda mais? Ora, a adição do soluto não volátil vai atrair com maior intensidade as moléculas do solvente da solução hipotônica. Então você teria que aplicar ainda mais força ali para impedir a osmose de acontecer. Portanto, a adição de um soluto não volátil implica em aumentar a pressão osmótica, ou seja, para impedir a osmose de acontecer. Tranquilo? E para fechar nossa aula, eu trago para vocês aqui um super macete que eu aprendi com um ex-aluno meu que hoje está no último ano de medicina, ou eu até acho que ele já se formou, eu acho que ele até já é médico. Então, quem disse que os professores não aprendem com os seus alunos? Vocês vão adorar este macete, prestem muita atenção. É o macete do pra você. O que significa macete do pra você? O P aqui, pessoal, ele significa ponto ou pressão. O V significa vapor. O O significa osmótica. O C significa congelamento
e o E significa ebulição. Então vocês viram que é tudo que a gente viu nessa aula, né? Ponto, pressão, vapor, osmótica, congelamento, ebulição, tá legal? Você vai seguir setinha para baixo, para cima, para baixo, para cima. Professor, não vou lembrar disso, ó. Pensa no V que está para baixo ou no acento circunflexo do E que está para cima, beleza? E vamos lá. A adição de um soluto não volátil a um solvente causa diminuição da pressão de vapor. Causa também aumento da pressão osmótica. Causa ainda diminuição do ponto de congelamento e causa também aumento do ponto de ebulição. Eu tenho certeza que você adorou esse macete. Vamos utilizar o atalho? Vamos nessa? Lista de exercícios na descrição do vídeo, ok? Meu lindo e minha linda, eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Lhe desejo bons estudos, beijos, abraços e até a próxima!